Afinal, quando eu devo e quando não devo realizar a umidificação da oxigenoterapia? Cuidado, você não precisa umidificar toda a oxigenoterapia ofertada ao paciente. Fala enfermagem! Na videoaula de hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre a utilização da umidificação na oxigenoterapia. Você deve ter aprendido que sempre precisa umidificar a oxigenoterapia ofertada ao seu paciente, mas isso é mentira. Nem todo paciente tem a necessidade de realizar uma umidificação. E tudo isso você vai aprender na videoaula de hoje. Ficou curioso para saber quando você vai utilizar a umidificação? Então fique até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Eu sou Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Muito bem, se você aprendeu que você precisa modificar toda a oxigenoterapia do seu paciente, deixa logo o like aí que eu vou desmentir essa mentira que contaram para vocês. Mas Ivo, eu aprendi na faculdade que o professor falou, o fisioterapeuta falou, ele está errado. Ele está errado. Primeiramente, umidificação. Por que diabos eu tenho que realizar umidificação no paciente? Vamos lá. Primeiramente, saiba que essa umidificação ela é realizada pelo próprio paciente. A gente, você, a gente aquece e umidifica o ar inspirado. Como? Através das nossas narinas, através das fossas nasais, através da concha nasal. Certo? Essa região do nariz, essa região no crânio, ela é responsável por umidificar e aquecer o ar, certo? Então, essa função o seu corpo, o seu organismo já faz, ele já umidifica e já aquece o ar. Ivo, devo utilizar umidificação em todos os pacientes? Não. Claro que não. Existem alguns casos, em que você precisa de fato umidificar. Ivo, que casos são esses? Vou falar no final. No final eu falo quando você deve utilizar a umidificação. Primeiramente eu vou falar quando você não deve utilizar. Primeiramente, vamos lá. Em sistemas de baixo fluxo, onde eu oferto menos de 4 litros por minuto, você não tem a necessidade de umidificar o paciente, umidificar a oxigenoterapia. Não precisa? Não precisa. Quer dizer que eu não preciso colocar água aqui. Não precisa. Sistemas de baixo fluxo, onde ele tem um fluxo menor que 4 litros por minuto, não tem a menor necessidade de utilizar isso. Por quê? Porque a própria via aérea do paciente vai fazer isso. Em até 4 litros por minuto ela consegue umidificar todo o ar, então não tem a necessidade de usar isso aqui. Tá certo? Ivo, então é só em sistemas de baixo fluxo, abaixo de 4 litros por minuto que eu não utilizo? Não. Em sistema de alto fluxo também. Em sistemas de alto fluxo, na qual o paciente vai ficar pouco tempo, eu não preciso utilizar isso aqui também. Ou seja, o paciente está ali, chegou numa emergência, está usando uma máscara não reinalante, mas ficou apenas 2 horas, já foi desmamado por um catéter nasal. Se ele ficou pouco tempo ali, se ele vai ficar pouco tempo, a gente tem uma progressão que ele vai fazer um desmame para um catéter, não tem necessidade também de utilizar a umidificação, certo? Não tem essa necessidade. Mas, vamos lá, vamos ter um raciocínio clínico. Mesmo o paciente utilizando um catéter nasal tipo óculos, em baixo fluxo, 3 litros por minuto, mas o paciente ele se queixa de ressecamento. Enfermeiro, meu nariz está ressecado. Deixa ressecado aí, não precisa porque os guidelines, os artigos dizem que não precisa umidificar. Doente, se o paciente está com via aérea ressecada, tu deve umidificar. O conforto para o teu paciente. Tu tem que fazer isso, porque senão acaba sangrando, acaba agredindo ali a via aérea dele, tá certo? Existem pacientes e pacientes. Lógico, dificilmente em um fluxo baixo, em um catéter nasal de baixo fluxo, vai provocar esse ressecamento, mas pode, em algumas regiões mais secas, como aqui no Nordeste, pode provocar esse ressecamento. Então, nesse caso, se o paciente se queixar de ressecamento, pode umidificar sim, fazer uso da umidificação, tá certo? Ivo, e o outro caso? Sistemas de alto fluxo que a gente vai ficar num paciente por mais de 24 horas. Nestes casos, a gente pode sim estar fazendo uso da umidificação, tá certo? Show de bola. Ivo, existe alguns casos em que a gente sempre vai fazer a umidificação? Existe. Pensa comigo. O ar ele é aquecido e umidificado através aqui das conchas nasais, quando ele entra pelo nariz.
Mas existem pacientes que ele tem uma via aérea alternativa. Por exemplo, pacientes que estão traqueostomizados. Pacientes que estão traqueostomizados, o ar entra diretamente para a traqueia. Ele não é aquecido nem umidificado. Nestes pacientes que eles podem estar fazendo uso, por exemplo, de uma máscara de Venturi, de uma máscara simples, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai umidificar esse ar se está diretamente no paciente e não tem a função aqui das conchas nasais? Neste caso, para pacientes traqueostomizados, a gente precisa realizar a umidificação, tá certo? Pacientes traqueostomizados sempre precisa realizar a umidificação. Por quê? Porque ele está com uma via aérea alternativa que não é a comum, tá certo? Então sempre precisa umidificar. Sempre, sempre. Pacientes que estão traqueostomizados sempre umidifica. Agora, muito cuidado com essa umidificação. Por quê? Porque ela não pode colocar água demais. E já vou falar sobre isso, tá? E muito cuidado também com o transporte desse paciente. Vai transportar, no momento que vai transportar esse paciente, você pode tirar a umidificação do paciente exatamente só para o transporte, vai fazer uma radiografia, uma tomografia, vai transportar para um outro setor. Por quê? Porque a água que está aqui durante o transporte pode ir para o látex, para o extensor e o paciente broncoaspirar. E não é isso que a gente quer. Então, muito cuidado com o transporte. Vai realizar o transporte, pode tirar a umidificação. Não vai fazer mal para o paciente umidificar, deixar de umidificar ali por pouco período de tempo. Tá certo? Show de bola. Ivo, e na emergência? Eu preciso umidificar mesmo o paciente traqueostomizado? Pessoal, é uma coisa, situação de emergência. O paciente em emergência, ele quer oxigênio. Ele lá quer saber se está quente, se está frio. No primeiro momento, ele quer oxigênio. O paciente necessita de oxigenoterapia. Lógico que quando tudo se estabilizar, se tiver um tempinho, você estabelece ali uma umidificação, no caso pacientes traqueostomizados, ou então aquele paciente em um sistema de alto fluxo que vai ficar aí por um longo período de tempo, utilizando a oxigenoterapia em alto fluxo, tá certo? Beleza. Ivo, a gente coloca o que aqui? Água destilada ou soro fisiológico? Bem, para umidificar, a gente umidifica com água. Então a gente vai colocar água destilada aqui, tá certo? Ivo, qual o volume? O volume, ele vai dizer aqui para vocês, ó. Observa aqui, neste aparelhozinho aqui, ele tem uma lista traçando o volume mínimo e tem uma lista traçando o volume máximo. Ou seja, você pode colocar qualquer quantidade entre esses dois. Portanto, que não seja menor que o traçado mínimo e não seja maior do que o máximo. Então, qualquer quantidade neste volume aqui tá adequado. Pode colocar um pouquinho a mais, no meio, tanto faz, tá certo? E um cuidado muito importante é que esta água que está aqui dentro, ela deve ser, após 24 horas, desprezada e colocar água nova, certo? Você não vai, por exemplo, tá bem pouquinho aqui, vou só colocar mais água. Não, você tem que desprezar, jogar fora aquela água e colocar uma água nova ali. Por quê? Porque senão aquilo ali acaba se tornando uma fonte de infecção. Infecção de viária, o paciente vai pegar uma pneumonia por oxigenoterapia, tá certo? Então, a cada 24 horas, trocar a água destilada do umidificador. Beleza, pessoal? Curtiu? Aprendeu? Agora tu sabe as indicações e contraindicações da umidificação. Sabia disso? Se tu não sabia disso, vou pedir para você deixar o seu like. Se eu conseguir te ajudar e te agregar com alguma informação nova, deixa o like e inscreva-se no canal, inscreva-se na família Descomplica Enfermagem para você receber vídeos novos e ser sempre atualizado de tudo da área da enfermagem. Foi um prazer ter vocês mais uma vez nessa videoaula, espero ter ajudado vocês e por hoje é só. Eu sou Ivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!